E aí, pessoal, como vai? Tudo certo? Então estamos aqui para nossa aula de estatística, certo? E nessa aula, o grande objetivo aqui é comentar com vocês dois assuntos em especial. Primeiro, o que é estatística? Vamos tentar fazer uma introdução sobre o que seria a estatística, como que funciona, em especial o método estatístico, quais são as fases do método estatístico. E, posteriormente, a gente vai falar sobre dados absolutos e dados relativos. Em especial, dentro dos dados relativos, a gente vai trabalhar com porcentagem, índices, coeficientes e taxas. Mas eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá bom? Então, dentro do método estatístico aqui para a gente começar. Então, o que é um método estatístico? Deixa eu puxar isso aqui para o outro lado, só porque eu vou precisar daquele cantinho ali. Bom, o método estatístico, ele é um método científico, né, de uma maneira geral, vamos colocar assim, que se difere de alguma maneira do método experimental. Então, para a gente começar a definir, a entender, vamos tentar começar aqui pelo o que seria um método, né? Então, podemos dizer que um método é um conjunto de meios, tá, que estão dispostos, né, de alguma forma conveniente, a fim de se chegar a algo desejado, algum resultado. Então, em especial, como eu comentei, a gente vai falar do método estatístico, né, que é o que nos interessa mais, mas para fazer isso a gente vai diferenciar do método experimental. Então, o método estatístico é o que nos interessa. A disciplina de estatística, basicamente, é uma disciplina que procura ensinar pelo menos o básico ali, a introdução do que seria esse método científico. Tá? Então, o método experimental, a característica dele é o seguinte: você vai, de alguma maneira, manter constantes todos os fatores. Então, para não soar meio estranho, em vez de chamar de variáveis, eu vou chamar de fatores. Então, tem vários fatores que eu estou analisando, que eu estou estudando. Tá? Eu consigo, dentro do método experimental, de alguma forma, fazer com que alguns dos fatores não sejam alterados. E daí eu vou mexer em apenas um deles, e à medida que eu mexo em apenas um deles, eu vou analisar o que acontece ali eh, com o que eu estou estudando. Por exemplo, imagina que um físico, um químico, ele queira, de alguma forma, analisar ali a relação entre pressão, temperatura e volume de um gás. Então, dentro de uma situação de laboratório, ele vai criar ali uma situação em que a princípio, nada vai alterar pressão, temperatura e volume. Então, ele vai mexer em uma delas só, propositalmente. Então, eu vou mexer na temperatura ali do meu gás, eu vou aquecer o gás. Eu não estou fazendo nada que, a princípio, mexa na pressão e no volume. À medida que eu aqueço o gás, então a única coisa que eu estou variando propositalmente é a temperatura. Ah, mas eu mexi na temperatura e acabou alterando daí também, ou a pressão, ou o volume. O que eu consigo concluir? Que existe uma relação entre a variação da pressão ou do volume a partir da alteração da temperatura, porque não teve nada externo a não ser a aquecer o gás que fizesse alterar a pressão ou o volume, certo? Então, variando apenas um dos fatores, você consegue entender o que acontece com os outros, a relação entre todos eles. Porém, o método estatístico ele aparece quando não é possível manter constante todos os fatores, né? Às vezes, nenhum fator. Imagine uma situação que você vai analisar ali ligado a ciências sociais aplicadas, que está analisando a população como um todo. Então, questões de mercado financeiro, questões envolvendo pessoas, você não consegue simplesmente colocar num laboratório e manter constante. Está tudo variando ao mesmo tempo e não tem como controlar. Então, o que você faz? Você admite ali que não é possível manter constante os fatores, deixa todos eles variando normalmente, e a partir dali você vai fazendo anotações, estudos e aplica técnicas da estatística para tentar chegar a conclusões. Então, essa basicamente é a diferença entre os métodos, experimental e estatístico. Ele está nos fatores, né? Se você consegue mantê-los constantes ou se você analisa todos eles variando ao mesmo tempo. Beleza? Bom, dentro do método estatístico, que é o que nos interessa, a gente vai falar em especial aqui, né?
A gente tem a estatística descritiva e a estatística indutiva, também conhecida como estatística inferencial. Aqui a gente começa, né, tentando entender a parte da estatística descritiva. A estatística descritiva, ela está relacionada com a parte de coleta, organização e descrição dos dados. Enquanto que a estatística indutiva já vai entrar a parte de análise, interpretação e probabilidade de amostragem. Essa parte de probabilidade de amostragem, elas andam juntas, tá? E a gente pode dizer que o grande objetivo da estatística está aqui. Por quê? O objetivo da estatística é, o objetivo principal, né, um dos principais objetivos da estatística é, a partir de uma amostra, que é um conteúdo que a gente vai ver mais para frente, você consiga tirar conclusões da população como um todo. E a gente faz isso por meio de cálculos de probabilidade, certo? E isso é o assunto que se costuma se ver mais para o final, ali do meio para o final de uma disciplina de estatística, certo? Mas vamos com calma. Por enquanto, acho que é só entender a ideia entre os dois, o que, que compete a cada uma delas, tá? Então, tentando, de alguma forma, dar uma descrição aqui, do que seria estatística, certo? Uma definição, a gente pode dizer o seguinte, né? Que um aspecto essencial da estatística é o de fornecer métodos inferenciais. Vou colocar aqui métodos inferenciais que permitam tirar conclusões além dos dados obtidos. É mais ou menos isso que eu falei, pegar uma amostra e a partir dessa amostra você tentar tirar conclusões do todo, certo? E uma definição do que seria estatística, a gente pode destacar com o que está aqui nesse quadro aqui. Então, a estatística é uma parte da matemática aplicada que busca fornecer métodos, no caso métodos estatísticos, né, para coleta, organização e descrição de dados a fim de utilizá-los para tomada de decisões. Certo? Então, isso, basicamente é isso o que é estatística. Eu acho que a ideia central deu para pegar aqui. Bom, e as fases do método estatístico? Então, essa aqui é uma definição, né? Não, a gente não precisa tomar ela como absoluta, mas a gente vai considerar essa daqui. Então, para a gente serão 5 fases do método estatístico: a parte de coleta de dados, crítica dos dados, apuração dos dados, apresentação e, por fim, a parte de análise dos resultados. Eu vou explicar cada um deles aqui detalhadamente. Então, dentro da coleta dos dados, tá? A coleta de dados, a gente tem duas formas de fazer a coleta de dados: de forma direta e de forma indireta. A coleta direta é a partir de elementos informativos. Então, você vai direto ali na fonte, né? Através de questionários ou outra forma de tentar recolher, né? Então, e já a coleta indireta, você já vai coletar dados que de alguma forma já foram processados, já foram estudados. Então, eu vou dar um exemplo aqui para a gente diferenciar. Aquelas pesquisas de eleição, né, de intenção de votos. Então, se eu vou ali direto nas pessoas e pergunto, qual é a tua intenção? Você vai votar no candidato A ou no candidato B? Aí a pessoa me fala, eu vou votar no candidato A. Eu estou fazendo uma pesquisa direta, tá? Eu estou ali perguntando diretamente para a pessoa, recolhendo dado direto. Agora, se eu quero fazer o seguinte, eu quero analisar os partidos que têm maior chance de ter um candidato eleito como governador. Aí eu vou lá e olho na pesquisa do IBGE todas as intenções de voto. No Rio Grande do Sul, o candidato que tem mais chance de ganhar é do partido A. Lá no Rio Grande do Norte, o candidato que tem mais chance de ganhar é do partido B. Em São Paulo é outro candidato. Então eu já estou analisando dados que já foram coletados, certo? Então já tem uma inferência nesses dados. Então essa minha coleta é uma coleta indireta, tá? Acho que deu para pegar a ideia aqui. Então, só para resumir, né, ver o que está escrito aqui, a coleta direta se dá a partir de elementos informativos por registros obrigatórios, né, próprios de prontuários, obtidos do pesquisador através de questionários, e a indireta se dá a partir da inferência de elementos já conhecidos da coleta direta. Então, já foi coletado diretamente, ou do conhecimento de outros fenômenos estudados. Dentro da coleta direta, a gente
ela pode ser feita de forma contínua, periódica ou ocasional. Bem simples. O que é contínua? Os dados estão sendo atualizados o tempo todo. Tá? Então, imagina ali a faculdade. Toda vez que um aluno novo se matricula ou que ele cancela a disciplina, automaticamente o sistema já diz, né, que informa ali que um aluno saiu ou entrou na faculdade. Então, o dado de quantos alunos a faculdade tem é um dado que ele é coletado diretamente de forma contínua. Se eu for lá e coletar, a qualquer momento eu posso ir lá e coletar aquele dado que ele vai estar correto, certo? Qualquer mudança que tenha, automaticamente ele já vai ser alterado ali. O que é periódica? De tempo em tempo. Então, aqui foi dado o exemplo, né, a cada 10 dias, mas não precisa ser em dias, pode ser em anos, pode ser, enfim. Pesquisas do IBGE, sei lá, aqueles Atlas da Violência, que saiu esses tempos atrás. Ele é feito de tanto em tantos anos, então é uma coleta periódica. E o que seria uma coleta ocasional? É feito esporadicamente, não tem uma regra, não vai ser feito a cada mês ou de ano em ano. À medida que o pesquisador ou algum grupo tenha interesse em saber mais sobre aqueles dados, é feito uma pesquisa. Pesquisas ocasionais estão muito ligadas, às vezes, a pesquisas de satisfação, né? A empresa, se ela não tem uma forma contínua ou periódica de estar analisando a satisfação ali dos seus clientes, ela pode fazer isso de maneira ocasional. Eu tive uma queda ali nas vendas, será que é insatisfação dos meus clientes? Vamos fazer uma pesquisa de satisfação. Então, é uma pesquisa ocasional. Beleza? Então, essa foi a primeira fase do método estatístico, a fase da coleta de dados. A segunda fase do método estatístico é a crítica dos dados. Então, a crítica dos dados ela pode se dar de forma externa ou de forma interna. Crítica é onde você procura encontrar erros ou falhas ali na sua pesquisa, tá? O que seria uma crítica externa? A crítica externa, ele está analisando se existe algum erro por parte do informante. E a crítica interna é pela origem dos dados, né? Seria relacionado ao método da pesquisa. Aqui tem que tomar um determinado cuidado. Por exemplo, o informante ele passou uma informação errada. Então, por que ele passou a informação errada? Porque a pergunta não foi bem formulada? Crítica interna. Ou porque ele, mesmo que a pergunta seja bem formulada, ele não entendeu ou ele propositalmente respondeu errado? Crítica externa. Então, é importante fazer essa crítica, né, para ver se os dados que você está coletando são dados verídicos. Tá? A terceira fase é a parte de apuração dos dados. Então, o que é apuração? Basicamente, você vai juntar os dados que você vai coletar de alguma forma. Juntar e processar. Isso pode ser feito de três formas. Manualmente, de maneira eletromecânica. O que seria eletromecânica? Utilizando calculadoras ou eletrônica, né, por meio de softwares. De uma maneira geral, as pesquisas, né, hoje, os institutos que trabalham com estatística vão utilizar sempre softwares, tá? Mas numa disciplina introdutória de estatística, eu acho muito importante que as primeiras pesquisas que você faça, você utilize ali mais a parte manual e eletromecânica, né? Até para entender como que se dá o processo de coleta de dados, de apuração, tudo, para depois, a partir dali, você poder jogar nos softwares e aplicar em situações mais amplas. Beleza? Recomendação como professor aí. Tá? A quarta fase do método estatístico é a parte de exposição, ou apresentação dos dados. E o objetivo aqui, facilitar a visualização. Como que a gente faz isso? Por meio de tabelas ou séries estatísticas e gráficos. Os próximos vídeos, que por sinal eu vou deixar na descrição desses daqui, vão falar justamente sobre esses assuntos. O próximo vídeo ele é exatamente sobre tabelas e séries estatísticas e o outro é sobre gráficos. Esses são assuntos bem importantes. É importante saber como montar uma tabela, os tipos de séries que a gente tem, qual o gráfico mais adequado para apresentar, né? Porque senão você não vai conseguir fazer o objetivo ali da exposição dos dados, né? O facilitar a visualização. Se você utiliza um gráfico inadequado, você vai complicar, vai ser mais difícil visualizar, mais difícil entender o que seriam aqueles dados ali. Não vai estar tão claro. Tá? Então, na descrição ali tem os vídeos sobre esses assuntos aqui, certo? Então, só para fechar essa parte aqui
da quarta fase do método estatístico. O objetivo e uso das tabelas e gráficos é sintetizar ou simplificar a visualização de valores que uma ou mais variáveis podem assumir, a fim de ter uma visão mais ampla e geral da variação das mesmas. Beleza? Por fim, a quinta parte aqui a quinta fase do método estatístico seria a parte de análise, né, dos resultados. Então ali é onde que a gente vai tirar as conclusões sobre sobre o todo, né, sobre a população, a partir de informações fornecidas por uma parte representativa. Essa palavra aqui é importante, a gente vai ver mais para frente, né? Essa uma parte representativa seria a amostra desse todo. Esse é o grande objetivo da estatística, né? Como eu comentei. A partir de uma amostra, de uma parte da população, eu consegui tirar conclusões da população como um todo. Isso entra na quinta fase do método estatístico, a fase da análise dos resultados. Acho que deu para ter uma ideia geral aí do que é a estatística, como que ela funciona, mais ou menos. Tá bom? Bom, vamos entrar agora aqui na parte de dados absolutos e dados relativos, já que a gente falou um monte sobre dados, né? O que seriam dados absolutos? São dados estatísticos que resultam da coleta direta da fonte. Então, lembra ali que a gente falou de coleta direta e coleta indireta? Quando você faz a coleta direta, ali direto na fonte da informação, você está analisando dados absolutos. Não tem nenhum tipo de manipulação, certo? Você quer saber ali, quantas pessoas vão votar no candidato A? 3.400 e tantas pessoas. Esse é um dado absoluto, é um número real de pessoas, certo? E o que seriam dados relativos? Dados relativos, ele já tem uma comparação. Essa comparação normalmente é um quociente. O que é quociente? É uma razão, uma divisão entre valores. Então, dentro dos dados relativos, a gente tem 4 aqui que a gente pode destacar: porcentagem, índices, coeficientes e taxas. Às vezes as pessoas não sabem bem a diferença entre esses aqui, a gente vai ver agora nesse vídeo. O que a gente tem? É o índice de mortalidade, é o coeficiente de mortalidade, é a taxa de mortalidade? Qual que é a diferença? Às vezes as pessoas falam como se fosse a mesma coisa, e não é. Tá? Então vamos ver o que seriam esses 4 ali. Primeiro, falando sobre porcentagem. Porcentagem aqui, só para mostrar uma ideia bem básica de como que a gente lida com porcentagem. A porcentagem é uma razão ali entre uma parte da população e o total, certo? Então a gente tem uma tabela aqui para a gente entender o que essa tabela aqui fala. É matrículas, né? Numa determinada cidade. Então a gente tem as séries aqui do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, e o número de alunos matriculados, certo? Somando aqui, 19.000 mais 1.600 mais 200 e pouco, vai chegar nesse número aqui, 21.201. Como que eu chego nessa porcentagem aqui? Para eu saber quantos por cento dos alunos estão se matriculando em cada um dos anos. Bom, já foi dada a dica aqui embaixo, né? O valor 91% foi obtido dividindo o número de alunos do primeiro ano, 19.286, pelo número total. Então, fazendo aqui a divisão, se você fizer 19.286, né, dividido pelo total 21.201, e façam, por gentileza, essa conta aí na calculadora, até para conferir, para ver se está certinho, você vai chegar nesse número aqui, ó, 0,90967, daí tem mais um monte de números depois da vírgula, certo? Bom, como que isso aqui a princípio é um decimal, não é uma porcentagem. Como que eu transformo isso aqui em porcentagem? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, inclusive, falando mais disso do ponto de vista conceitual. Faz a gentileza de deixar ali nos comentários, se vocês gostariam de que tivesse um vídeo assim, que eu posso fazer. Mas, por via de regra, o jeito mais simples de pensar isso aqui seria simplesmente multiplicar por 100. Então, se você multiplica aqui por 100, você vai chegar em 90,9. Eu já vou tirar aqui os outros decimais. Daí, arredondando, né, a gente pode pensar em 91%. Aqui, a princípio, tem que ter o porcento. Então, deixa eu colocar aqui. Ó. Tá? Opa, peraí. Vamos voltar aqui.
Beleza. 90,9% ou arredondando 91%. Tá? Se você fizer as mesmas contas aqui, ó, vou fazer mais um aqui pelo menos, 1.681 dividido pelo total, né? Sempre pelo total, 21.201. Aí vai dar 0,079. Façam essa conta aí para conferir. Aqui eu já estou arredondando, tá? Multiplicando por 100, você chegaria em 7,9%, ou se quiser arredondar, já que eu não estou trabalhando, ou se quiser arredondar, 8%, tá? Vou deixar assim. Então vamos colocar aqui 8%. Já tem o porcento aqui, então não preciso escrever. Deixa só aqui, 8%. Tá? Façam essa conta aqui também, ó, 234 dividido por 21.201, e vocês vão chegar também arredondando aqui em 1%. O detalhe que eu queria comentar com vocês é o seguinte: se a gente somar aqui, ó, 91 mais 8 mais 1, vai dar 100%. A soma sempre vai dar 100%? Via de regra, sim, mas na prática pode não dar. Por quê? A gente trabalhou aqui com arredondamentos, ó. A gente arredondou, ó, do 90,9 para 91, do 7,9 para 8%. Então, dependendo da situação, quando você arredonda muitos valores, imagine que todos os valores estão arredondando para cima, então pode ser que dê uma pequena diferencinha aqui, um 101%, 99%, isso pode acontecer. Não é que está errado, é simplesmente por arredondamento. Quando vai fazer uma tabela que envolve porcentagem, é sempre bom somar para ver se você não errou nenhuma conta. Deu 200%, deu um número muito fora, é porque tem alguma conta errada aqui. Mas se deu 99% ou 101%, às vezes até 98%, se tem muitos dados aqui, não é que está errado, é só a diferença de arredondamento, certo? Eu vou fazer um vídeo para vocês também sobre como fazer uma tabela assim com porcentagem, tudo, no Excel, certo? Essa tabela aqui eu vou fazer para vocês no Excel. E eu vou deixar ali na descrição desse vídeo o link para esse vídeo aqui, beleza? Bom, vamos para os índices. E o principal objetivo nosso aqui é entender a diferença ali, né, entre índices, coeficientes, essas coisas, tá? Então, o índice, ele é uma razão, né, entre duas grandezas, tais que uma não inclui a outra. Essa é a palavra-chave aqui, ó. Uma não inclui a outra, certo? Então, olha só, o índice cefálico, ele é o diâmetro transverso dividido pelo diâmetro longitudinal do crânio, vezes 100. O vezes 100 é para gerar um número, digamos assim, mais legível. A gente pode entender dessa forma, não ficar um número muito pequeno. O que é a densidade demográfica? É a população, né, a quantidade de pessoas ali num determinado país, dividido pela superfície do país. Pode ver que o número de habitantes, a princípio, não tem nada a ver com a superfície. O número de habitantes é medido, sei lá, em quantidade de pessoas, tantas pessoas. A superfície é medida em metros quadrados, quilômetros quadrados, né? Então, uma grandeza, a princípio, não tem nada a ver com a outra. Produção per capita, o valor total da população dividido pela quantidade de pessoas, né? População. Consumo per capita, consumo do bem dividido pela população. Renda per capita, a renda dividida pela população. A princípio, essas coisas não têm nada a ver uma com a outra. Bom, os coeficientes. Agora, os coeficientes, ó, já é uma razão entre o número de ocorrências de algum fenômeno e o número total. Ou seja, essas duas grandezas estão na mesma unidade de medida. Então, o coeficiente de natalidade é o número de nascimentos dividido pela população total. O número de nascimentos se mede em quantidade de pessoas. Tantas pessoas nasceram. A população total é tantas pessoas existem, né, naquele local, certo? Coeficiente de mortalidade, o número de pessoas que morreu dividido pelo número total da população, o número de pessoas total. Então, é pessoas por pessoas. Aqui, ó, coeficiente de evasão escolar, número de alunos evadidos, né, ou seja, que saíram ali da escola, pelo número inicial de matrículas, certo? Então, é um número de alunos, certo? Então, são sempre na mesma grandeza. Então, essa é a diferença entre índice e coeficiente. O índice trabalha com grandezas diferentes, né, que não estão na mesma unidade de medida, enquanto que o coeficiente trabalha-se com valores dentro de uma mesma unidade de medida. É uma parte dentro de um total. Certo? Daí, bom, é simples calcular aqui algum deles se vocês precisarem. É só fazer a divisão. Tem ali
A formulinha para cada um deles. E o que seria uma taxa? A diferença. A taxa é um coeficiente, então são coeficientes, lembrando que coeficientes estão dentro da mesma grandeza, né? Multiplicado por uma potência de 10, ou seja, multiplicado por 10, por 100, por 1000, por algum valor desse daqui. Por que isso? Para tornar o resultado mais inteligível, ou seja, mais legível de alguma forma. Por quê? Quando você calcula ali a taxa de mortalidade, normalmente ele dá um número muito baixo, 0,000. Você não precisa ficar falando desses números muito baixos o tempo todo, aí você já vem e multiplica por 1000. Então a taxa de mortalidade, ele já está pensando que está sendo multiplicado por 1000. Né? A taxa de natalidade também é o coeficiente de natalidade. Né? Lembrando aqui, o que é o coeficiente de natalidade? Está aqui, ó, número de pessoas nascidas dividido pela população total. Isso é o coeficiente de natalidade. A taxa de natalidade é esse coeficiente, número de pessoas nascidas, dividido pela população total e multiplicado por 1000, para deixar nas casas decimais um número mais simples de ler, não ficar com tantas casas depois da vírgula. Certo? Taxa de evasão escolar é o coeficiente de evasão multiplicado por 100. Não tem uma regra assim, se vai multiplicar por 1000 por 100, depende de cada situação, depende do quão pequeno o número é ou não, a necessidade de se você vai multiplicar por 100 ou por 1000. O importante é que seja bem definido isso daqui, né? Se você vai multiplicar por qual valor. Bom, pessoal, é isso daí. Lembrando que tem a continuação dessa aula aqui que eu vou falar, como eu disse para vocês, sobre tabelas, né? E sobre gráficos nos próximos vídeos. O link eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Então é isso aí, valeu, até a próxima.